Então, pega na mão da pessoa que está aí do seu lado, vamos orar, amém? Nós estamos aqui para ouvir ao Senhor, que Ele tenha liberdade de ministrar e encontre em nós um coração aberto a receber. Deus amado, em nome de Jesus, nós aquietamos agora, Senhor, a nossa alma e abrimos nosso coração para receber do Senhor. Estamos aqui desejosos, ó Deus, por beber da água viva que flui do Teu trono. Então, tenha liberdade de falar conosco nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. Vamos lá, deixa eu tomar conta aqui do meu tempo. Irmãos, me perdoem, eu estou saindo de um resfriado, minha voz está meio amassada, né? Mas, glória a Deus, amém? Quando Deus ministrou no meu coração, né, a pastora Miriam me convidou para estar trazendo uma palavra, sempre com muito temor, né, quando nós vamos ser um instrumento nas mãos de Deus. E a minha oração foi assim: Senhor, nos torna sensíveis para ministrar aquilo que está no Teu coração, não no nosso. Primeiramente, eu quero dizer que eu me alegro muito de ver tantos irmãos aqui com a gente hoje, amém? Nós estamos na 18ª e é muito bom ver a participação dos irmãos que são líderes, que são pastores, que são pais. Porque essa conferência é para você também, é para a igreja do Senhor, né? Não é só para a mulher, só para a jovem, mas é para o corpo de Cristo, amém? E com certeza vocês vão fazer diferença lá na sua igreja, porque os nossos pequeninos precisam de uma figura masculina como exemplo. E vocês são homens de Deus que vão mostrar Cristo através da sua vida. Amém? O tema da palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, a palavra eu dei o título de Preparando o Caminho para os Líderes do Amanhã. Amém? Ficou linda a nossa camiseta, né? E quando nós imaginamos... Quantos aqui tem célula de kids? Levanta a mão. Quantos aqui são pais? Tem alguma criança pertinho de você, seja filho, sobrinho? Você já olhou para essa criança e imaginou ela daqui 15 anos? Como que ela vai estar? Será que ela vai estar lá no cultinho dando aula? Será que ela vai estar pregando no encontro? Será que ela vai estar aqui em cima trazendo a palavra? Esse título leva a nós pensarmos isso, né? Como será que as minhas crianças lá da célula estarão daqui 15 anos? Nós estamos há 18 anos aqui fazendo essa conferência. Você já imaginou uma criancinha de 4, 5 anos que estava na célula? Hoje é um adulto de 22, 23 anos. Eu tenho isso dentro da minha casa, pastora Miriam. E eu louvo a Deus pelo Senhor ter me ensinado e ensinado a igreja esse cuidado precioso com a igreja do Senhor, que são os pequeninos, amém? Eu creio que cada um de vocês que vieram aqui hoje, eu sei que teve muita gente que veio de longe, que pagou um preço que não foi fácil, né? Eu sei que teve gente que vendeu canjica na igreja para estar aqui, sabia? Teve gente que chegou ontem, 3h30 da manhã. Eu sei que tem gente chegando até hoje. Por quê? Porque entende a importância do trabalhar na vida dos nossos pequenos. E esse é o melhor investimento, né? A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Quando você dá a palavra de Deus, você está dando vida. Você está ministrando a vida de Deus, a salvação, a vida eterna para um pequenino. E isso eu tenho certeza que cada um de vocês já tem no coração. Por isso vocês estão aqui hoje. Amém? Aleluia. Mas quando nós falamos de líderes da próxima geração, nós podemos entender que tem que haver uma continuidade. O trabalho não pode parar. E a nossa maior missão como igreja do Senhor é imprimir o DNA de Cristo nas nossas crianças, para que elas sejam apaixonadas pelo Senhor, como eu e você. Amém? Aleluia. Do mesmo jeito que um pai perpetua, do mesmo jeito que um filho perpetua a linhagem do pai através do nome.
A igreja tem que perpetuar o nome de Cristo no coração dos nossos pequenos. Deus falou tão forte ao meu coração, trazendo para essa paternidade a nossa importância como líderes, né? E eu até comentei com a pastora Miriam quando eu falei para ela o que Deus estava falando ao meu coração, e o Senhor me trouxe o meu pai, né? Eu sou a caçula de 4 filhas, só mulheres na minha casa, né? E eu me lembro meu pai, um pernambucano, né? Maravilhoso, amoroso demais. E ele sempre falava assim: a minha linhagem acabou em mim, porque eu não tenho um filho homem para dar continuidade ao meu nome, né? E quando eu estava escrevendo a palavra, Deus me lembrou isso. Eu tenho 50 anos, não sou tão velha assim, né? Mas hoje nós não vemos essa preocupação, né? O nome, parece que da família, perdeu um pouco o valor. Eu creio que até o mundo mesmo leva para isso. Porque a família reflete a vida de Cristo. Nasceu no coração de Deus, né? E eu lembro que meu pai falava isso. E eu e minha irmã fizemos uma homenagem para o meu pai, já que ele não tinha filho homem, né? A minha irmã, o sobrenome do meu pai era Camilo da Silva. E a minha sobrinha se chama Camila, em homenagem a ele. E os meus filhos têm o sobrenome de Camilo Braga, né? E eu lembro que eu tirei xerox do certidão de nascimento do meu primogênito, do Renan. E quando eu entreguei para o meu pai ficou muito emocionado. E eu falei assim: a linhagem do Senhor não parou aí. Os meus filhos vão levar, né, o seu nome, porque a continuidade precisa haver. A sementinha dele em mim foi transferida para os meus filhos, e dos meus filhos serão para os meus netos, para os meus bisnetos, porque nós temos uma linhagem. Nós não podemos nos esquecer de onde viemos, e com a palavra de Deus é a mesma coisa. Eu tenho o sobrenome Camilo da Silva, mas hoje também eu tenho o sobrenome de Jesus Cristo. Essa é minha linhagem real, amém? E nós, como igreja, não podemos permitir que isso se apague, que essa linhagem tenha um fim, mas nós temos que perpetuar o nome de Cristo. As nossas crianças têm que saber que elas têm uma herança, que eles têm a linhagem do Senhor, e é através da minha e da sua vida, amém? Glória a Deus. Precisamos então passar esse nome adiante e não permitir. Você já viu que hoje nem é mais obrigatório a mulher colocar o nome do marido? Não é verdade? Ou às vezes troca, né? O marido pega o sobrenome da esposa, que é mais bonito. Por quê? Porque perdeu um pouco esse valor da linhagem. Eu acho que eu não negociaria. Não vou colocar o nome de outra pessoa só porque é mais bonito. Não. O nome fala de quem eu sou, da onde eu vim. E eu vim do céu, você também. Aleluia, e nós vamos voltar para lá. Nosso Deus é um Deus de linhagem, um Deus de gerações. E eu acho tremendo quando nós lemos na Bíblia, o Senhor, vezes após vezes, nós vemos que quando Deus fala de quem Ele é, Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Existe uma linhagem aqui. Não foi do acaso que você surgiu. Vieram pessoas antes de você que me conheceram. Ou seja, entra nessa linhagem. Continua isso. Quem aqui já leu a genealogia? É cansativo, não é? Uns nomes criativos, não é verdade? E tem hora que a gente quer pular, não quer? Na hora da Bíblia. Vou pular essa parte aqui porque é muito cansativo. Uns nomes que confundem até minha mente para ler. Mas por que Deus deixou aquilo frisado? Nada na Bíblia é por acaso. Nada. Tudo tem um sentido. Quando o Senhor fala, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando o Senhor vai ali deslanchando e falando todos os nomes da genealogia, até chegar Davi, até chegar Jesus, o que Ele está mostrando? Eu trabalho dessa forma. Eu trabalho de uma geração passando para outra, para me conhecer, para viver os meus milagres, para andar no sobrenatural, porque eu sou um Deus de gerações, eu sou um Deus de linhagens. E quando você pensa lá no líderes de amanhã, como nós teremos líderes de amanhã, se a nossa geração
não estiver preparando o caminho para eles. Não é? Abraão teve experiências com Deus e ele preparou o caminho para o seu filho. O seu filho preparou o caminho para o seu filho, neto de Abraão. E nós, quantos aqui estão dispostos hoje a preparar o caminho para os líderes de amanhã? Amém? Isso é tão importante que nós tivemos um preparador de caminho para Jesus, não é verdade? Deus levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor. O Senhor precisava de alguém para preparar o caminho para ele? Não precisava. Mas por que será que ele deixou? Para nos lembrarmos que nós somos esse preparador de caminho. Eu, como pastora hoje, sou uma preparadora de caminho para minhas coordenadoras virarem pastora. Elas, para ensinar as suas líderes a virarem coordenadoras. E as líderes para ensinar as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes a serem os líderes amanhã. Enquanto o mundo tenta roubar isso, roubar o valor de saber de onde você veio, a Bíblia fala assim, volta para cá. Valoriza aquilo que eu valorizo. Eu valorizo uma geração que cuida da próxima geração. Amém? E o primeiro versículo aqui que eu queria compartilhar está lá em Romanos 10, a partir do versículo 12. Eu passei o PowerPoint, acho que... Amém? Romanos 10, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Nós só teremos os líderes de amanhã se nós pregarmos para eles hoje. Cutuca a pessoa que está aí do seu lado. Fala, é com você e comigo. Nós só veremos uma multidão de líderes que vão abalar essa nação se nós cumprirmos o nosso papel de pregarmos, porque a palavra aqui está bem clara. Como eles vão pregar se não forem enviados por nós? Se não forem treinados por nós? Se primeiramente eles não ouvirem a palavra e se apaixonar por esse Deus? Do mesmo jeito que o nome é passado para um filho, o DNA é passado. Nós temos que passar o nosso DNA, que é o DNA de Cristo, para as nossas crianças. Porque quando elas se apaixonarem por esse Deus maravilhoso, sabe, não vai ter internet, não vai ser celular que roube a atenção dela, porque o primeiro na vida dela sempre será o Senhor. Porque não é assim quando você se apaixona, né? Eu sou apaixonada pelo meu marido há 33 anos. E eu falo, pode vir o Brad Pitt. Eu lembro que quando saiu aquele filme do Aquaman, eu fui ver o Aquaman, ele falava, tira o olho. Eu falava, amor, ele é bonitão, mas não se compara a você. Por quê? Porque eu sou apaixonada por ele. Pode vir Brad Pitt, pode vir Aquaman, que nem dou bola. Porque a minha paixão é por ele. A hora que seu filho, que as suas crianças forem apaixonadas por Cristo, nada no mundo vai roubar essa paixão dela. Amém? Esse é o nosso DNA, homens e mulheres apaixonados por aquele que é o primeiro na nossa vida, amém? E o que eu queria ministrar hoje? Só três pontos que são muito importantes, que nós não podemos falhar, para que o resultado sejam líderes cheios do fogo, sabe? Cheios de autoridade e poder. A primeira coisa que eu tenho para te falar, nós temos uma missão. Repete para a pessoa que está do seu lado, fala, nós temos uma missão. Amém? Lá, abre sua Bíblia lá em Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Nós não podemos falhar nessa missão.
O Senhor nos adverte aqui. A palavra de Deus diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Repete assim: a minha missão é inculcar no coração e na mente das minhas crianças a palavra do Senhor. Aleluia. Inculcar é falar uma vez, 2, 3, incansavelmente. Incansavelmente. A própria Bíblia diz: ao levantar, ao deitar, sabe? A se assentar à mesa, a ir dormir, a quando vai para a escola. A minha mãe, todos os dias, ela ia dar boa noite para a gente. Minha mãe não é cristã. Ela só não vai para a igreja, em nome de Jesus ainda, né? Porque há uma palavra sobre a vida dela. Mas todas as noites, quando eu era pequena, antes de deitar, ela ia no quarto, via se nós tínhamos feito nossa oração, né? E daí ela, enquanto a gente não pedisse a bênção, ela nos abençoava e ela dava boa noite. Ela não saía da porta do quarto antes de nos abençoar. Por quê? Porque ela, mesmo sem ter revelação, ela sempre teve muita fé no Senhor. Ela incutiu isso, inculcou na nossa cabeça o quanto era precioso. Agora, mãe, quantas mães tem aqui? E pais também, né? Quantas vezes você fala assim, ó: arruma o seu quarto? É uma vez só na semana? Não? Quando seu filho vai comer, tem uns que não precisa falar muito, mas tem uns que você fica: come mais uma colherada, só mais duas. A minha mãe, ela tinha uma frase que eu falo, eu estou com 50 anos, até hoje eu lembro. Ela fala assim: não pode deixar comida no prato, raspa, mais uma colherada, faz mal deixar essa colherada no prato. E depois eu casada, por muitas vezes eu estava comendo, sabe quando você já está satisfeito? E eu estava ali empurrando a comida. E eu falava: gente, parece que eu fico escutando a vozinha da minha mãe, que eu não posso deixar comida no prato. Hoje eu sou livre, eu posso, né? Mas por quê? Foi algo que foi tão inculcado na minha mente, que eu faço naturalmente. Às vezes não estou querendo mais comer e estou comendo, porque minha mãe falava que eu tinha que comer. Você tem que falar para a sua criança que ela tem que comer a palavra de Cristo. Você tem que falar todos os dias: vamos orar, vamos ler a Bíblia. Vem cá que eu vou te contar uma história, sabe, de um herói poderoso da Bíblia. Todos os dias. Isso é inculcar a palavra de Deus. Meus filhos, desde pequeno, meu marido sempre falava assim: quem é o primeiro na sua vida? Quem você ama mais que todo mundo? E eles falavam assim: Jesus. Isso mesmo. Quem é o seu primeiro? Quem é o melhor amigo? Seu melhor amigo? Jesus. Desde pequenininho. E hoje eu não preciso mais falar, porque eles sabem quem é na vida dele. Isso é inculcar a palavra de Deus. É a nossa missão. Eles têm que crescer sabendo quem eles são em Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma época onde nós vimos jovens tão fragilizados, não é verdade? Semana passada eu fui ao médico com o pastor, que a gente estava muito resfriado, e daí chegou um policial trazendo um jovem em crise de ansiedade, porque ele tinha recebido uma exortação assim no trabalho, foi chamada a atenção, e ele começou a entrar em crise de pânico dentro do trabalho, porque chamaram a atenção de algo que ele fez errado, né? E na hora me deu uma compaixão tão grande. Eu falei: meu Deus, olha a fragilidade dos nossos jovens. Sabe quando sua criança, o seu filho, as crianças da sua célula vão ser fortes quando elas saberem quem elas são? É todos os dias. Tinha hora que eu brincava até com meu marido, falava: amor, menos, eles vão ficar muito arrogantes, né? Porque meu marido ficava enchendo a bola deles: vocês são maravilhosos, vocês são demais. Mas sabe por quê? Porque vocês são filhos de Deus, vocês são perfeitos, vocês têm um caráter maravilhoso, porque vocês são como Cristo é. Quando nós criamos as nossas crianças assim, sabendo que eles são amados por Deus, que nada vai afastar o amor de Deus deles. Eles vão crescer crianças cheias de autoridade. Eles não vão ter problema com autoestima, porque eles vão saber quem eles são. O mundo pode rotular do que quiser,
que eles não serão abalados, porque eles conhecem a palavra. Por isso, eu e você não podemos falhar nessa missão. Nós temos que mostrar na palavra de Deus que é a verdade. Eles são perfeitos? Não, gente. Eu tenho 3 espécies na minha casa. Eles não são perfeitos, mas diante do Senhor eles são. E da minha boca não vai sair contrário àquilo que a palavra de Deus diz que eles são. Eu falo para eles, tem hora que eles falam: mãe, estou pensando em tal coisa. Eu falo: pode fazer que vai dar certo. Parece uma coisa absurda aos meus olhos naturais. Eu falo: pode fazer. Você é filho de Deus, não tem o que vocês não possam fazer. O Senhor é com você, então vai, porque vai dar certo. E eu tenho visto isso dia após dia acontecer na vida dos meus filhos, nos jovens da nossa igreja, nos kids, porque eu carreguei uns aqui, quando eu fui para Santo André, levei até na barriga, né, pastora? E hoje eu vejo o fruto dessa semeadura, dando hoje na vida deles, eles sendo referenciais no meio das crianças, no meio dos jovens. Essa é a nossa missão, amém? Então cutuca para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós não podemos falhar nessa missão. A nossa missão é inculcar na cabeça das crianças a palavra de Deus. Essa é a verdade, amém? O tema da conferência fala exatamente isso, que nós nos alegraremos quando vemos os nossos filhos andando na verdade. Por isso, nós precisamos apresentar a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, todos os dias na vida das nossas crianças. Segunda coisa, segundo passo importante. Primeiro eu faço o quê? Eu vou inculcar na mente e no coração a palavra de Deus. O segundo passo, porque não é só falar no cultinho, não é só ler uma história da Bíblia, é um processo. O segundo passo é o processo. Eu quero ler com você, tá lá, eu vou ler só o comecinho, porque é a história toda que eu quero compartilhar. Mas lá em 1 Samuel 3, do versículo 1 ao versículo 4, fala sobre Samuel. Quem aqui teria coragem de mandar uma criancinha de 3 anos morar na casa do pastor? Sonhei tanto com essa criança, curti só 3 anos, agora pode levar, pastor, para sua casa. Põe ele lá como soldado na igreja, né? Foi isso que Ana fez com Samuel, não é verdade? Vamos ler a palavra? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. O segundo passo, após nós inculcarmos, é levar as nossas crianças a terem a experiência delas com Cristo. Não é só você trazer o seu filho à igreja. Ele só vai estar firmado quando ele provar de Deus. Uma coisa é eu pegar um chocolate, ficar aqui na sua frente comendo e falar: tá tão bom, mas tá tão gostoso. Tem uns pedacinhos de castanha no meio. Mas você só vai saber a doçura e a gostosura desse chocolate se você provar um pedacinho, não é? Com as crianças é a mesma coisa. Nós temos que no dia a dia levar elas a ter experiências com Deus. Porque daí elas vão ver que não é só mais uma história que é na Bíblia, mas que acontece de verdade. Samuel aqui diz que ele ouviu o Senhor chamar. Mas antes de ouvir, ele já conhecia o Senhor. Ele ouvia histórias da sua mãe, de falar o quanto que ela orou por ele, o quanto que ela pediu um milagre que Deus fez de gerar no ventre dela, que era estéril.
Então ele ouviu falar do Senhor. Ela estava encucando na mente dele, porque ele via todos os dias Eli ali orando, né? Cuidando da casa do Senhor, né? Cuidando do rebanho que eram as ovelhas ali naquele lugar. Então ele sabia o que tinha que fazer. Mas quando ele ouviu, foi diferente. As suas crianças lá na célula têm tido experiência com Deus? Você coloca elas na campanha também? Desafia elas a abrir mão da televisão meia hora no jejum, a abrir mão do celular, a no jejum tirar o chocolate ou a bala. Elas precisam provar disso nas campanhas. Eu acho que eu já falei uma vez aqui, mas sempre tem gente nova, né? Eu lembro que em uma das campanhas que nós fizemos, logo que nós fomos para Santo André, nós fizemos uma campanha e no final, no último dia, você tinha que entregar algo, né? Algo que custasse, uma oferta. E os meus filhos, na época, o Renan devia ter uns 11, o João uns 7, 8. E eles pegaram o envelope deles. Eu falei, eles vão pedir uns R$10 para a gente. O João Pedro tinha acabado de ganhar o presente de aniversário em dinheiro. O Renan tinha, na época, um iPod. Meu sobrinho tinha viajado e trazido para ele. E eu vi eles colocando no envelope. E o sonho deles era ter um videogame. Nós estávamos no começo do ano. Eu falei, quem sabe no fim do ano a gente consegue. E eles foram ofertar. E eu lembro que em casa eu ainda falei, não pode voltar atrás. Não dá para depois ir lá resgatar o iPod, né? Não pode. Não, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. E foram e entregaram. E nós saímos de casa, eles com um envelopinho. Quando eu cheguei na igreja, um irmão chegou antes com uma sacola e ele falou, pastora, Deus me pediu algo, só que ele não mandou entregar na igreja, mandou entregar para uma pessoa. Daí eu falei, irmão, se Deus mandou, está mandado, entrega. Daí ele falou, amém. Eu continuei preparando a igreja para o culto. E ele falou assim, onde estão os meninos? Falei, estão lá na sala do pastor. E ele foi lá e não falou mais nada. De repente, meus 2 filhos vêm correndo, desesperados. Deus respondeu! Deus respondeu! Falei, o quê? Mãe, nós nem entregamos ainda a nossa oferta, está no envelope. O que foi? E eles vieram com a sacola, com o videogame dentro da sacola. Porque Deus tinha tocado na vida do Rafael, de pegar o videogame, todos os jogos que ele tinha, e entregar para os meus filhos. Naquele dia, meus filhos provaram de Deus. Eles viram, não só do pai e da mãe falar, mas eles viram que Deus conhece o coração e responde a oração deles. Sabe? Nós tivemos, mês passado, um evento de juniores lá no Recanto, e os adolescentes filmando, né, como que estava. E no momento de oração, uma das crianças de 9 anos foi batizada no Espírito. E na filmagem ele vinha correndo e ele falava assim, mãe, eu orei em línguas. Eu falei, Deus, tem presente melhor que esse para uma mãe? Ver seu filho adorando, buscando a Deus com intensidade. Por isso nós não temos que ter medo dos nossos filhos para a faculdade, não. Porque eles vão cheios de autoridade, do poder de Deus. Por isso que eles precisam ter, sim, essa experiência. E eu e você temos que levar eles. Sabe, a hora que você vai buscar o Senhor, que você vai orar, traga o seu filho junto. Dá a mão para ele e fala, hoje é seu dia de orar. Abre a sua boca e comece a orar. Põe a mão na cabeça do papai, da mamãe. Você, líder, entra lá no meio da roda da célula e pede para eles orarem por vocês. Fala para eles, a autoridade que você tem também está sobre ele. Eles precisam ver isso. Eu estou com 3 irmãs de Araçatuba lá na minha casa. Amém, meninas? E a gente estava vindo, agora eu falei, elas nem sabem, já vou usar elas na mensagem, né? A Jaque lá de Birigui, ela estava compartilhando, começou a trabalhar no Kids, meio assim, eu acho que eu não tenho jeito. E hoje, ela já levou 2 sobrinhos, os sobrinhos. Através do primeiro sobrinho já veio a mãe e o pai. Através do segundo sobrinho está vindo também, né, Tânia? Está começando a vir. E ela já vai abrir a célula em Birigui. Por quê? Porque ela tem trazido os filhos para perto e eles têm provado. O primeiro sobrinho hoje está com 11 anos. Ela falou, pastor, ele ora há 2 anos na célula pelos pais.
E imagina como está o coração dessa criança agora, vendo o pai e a mãe na igreja, estão abrindo a casa deles agora para fazer célula, porque uma criança orou, porque uma criança foi ensinada, a família está se rendendo ao Senhor. Então, não subestime. Às vezes nós olhamos a criança e falamos, mas será que ela está entendendo mesmo? Ela está. Tudo que você fala, ela recebe como verdade, ela não duvida como adulto. Mas ela precisa ter experiências. Samuel, quando aprendeu a ouvir a Deus, o Senhor começou a direcioná-lo até mesmo para falar ao profeta. Então as nossas crianças, elas vão começar a ministrar no meio da igreja. Elas vão começar a liberar palavras proféticas. E nós vamos ver os céus, sabe, derramando bênção sobre a célula, sobre a igreja. Porque Deus vai operar no meio das nossas crianças. Amém? Você crê nisso? Quando eu fui para Santo André, eu acho que foi nossa primeira conferência aqui. Foi 2006, pastora? A primeira? 2006, não foi? 2005. Em 2006, na conferência, eu estava grávida da Laís. E eu lembro que oraram na minha barriga, quando nós estávamos aqui, declarando sobre a vida da minha filha, que ela ia ser uma profeta. E eu falei, todos os meus filhos vão servir, eles vão ser apaixonados pelo Senhor, né? A Laís estava no meu ventre quando nós fomos, e a Raquel e o pastor Fábio tinham o Lucas, que é 11 meses de diferença. O Luquinhas era bebezinho de tudo quando nós fomos para Santo André. E hoje, olhando para eles dois, sabe, tem vários, mas eu queria falar dos dois. O Lucas, nós tínhamos o maternal, logo que nós começamos lá na Industrial, que era a nossa primeira igreja. As pessoas achavam até engraçado, nós arrumamos um microfone de brinquedo. Porque o Lucas pregava no culto, gente, no culto maternal. Até meu marido aceitou Jesus com ele, sabe? E a gente achava engraçado, falava, o Lucas vai ser um pastorzinho. Hoje o Lucas vai fazer 18 anos e ele é um pastor. Ele tem a convicção, ele fala, eu vou ser um pastor, sim. E o Lucas e a Laís, eles desde pequenininho assim cresceram na igreja juntos. E hoje eu vejo a Laís liderando o ministério de kids, da dança. Crianças de 4, 5 anos, ela é líder. Ela é líder de célula. Eles foram agora, o Lucas começou com a célula de juniores, hoje já se tornou de adolescentes. E hoje eles ministram nos eventos de juniores com a equipe da Raquel e da Cris. E são cheios do fogo. Eu creio que a célula mais intensa de Santo André é a célula deles, porque eles não abrem mão de ter uma célula cheia do poder de Deus. Eles profetizam, eles oram, eles clamam. Por quê? Porque eles passaram por todo o processo. Primeiro eles receberam na mente, no coração a palavra do Senhor, e eles andam sobre essa verdade. Eles têm experiências. Tem hora que eu chego lá e falo, mãe, sabe aquilo que eu conversei com você? A Ana Laura falou tudinho na hora da célula para mim. Falo, glória a Deus, recebe. Olha Deus confirmando aquilo. Por quê? Porque eles liberam assim, sem nenhum bloqueio, os dons do Espírito. Sabe? Com autoridade, oram um pelos outros. E é maravilhoso. Então nós temos que levar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens a viver essa experiência, porque é isso que vai fortalecer eles aqui. Pastor, ainda não está. Eu falei que eu tinha que falar do pastor Márcio. O pastor Márcio não começou como kids, mas começou como bem jovenzinho aqui na igreja. Eu tenho 25 anos de Água Viva, eu me converti aqui. Mas eu me lembro, eu tenho o vídeo até hoje, no dia da consagração do João Pedro. O João está com 22 anos hoje. No dia da consagração do João, o pastor Márcio estava lá, aquele jovenzinho, no ministério de dança. A gente dançava aquelas músicas country, na Tati, ainda da Argentina. E no vídeo o pastor Márcio todo bonitinho lá dançando. E eu olhando aquilo, eu falei, Deus, nós não imaginávamos que o investimento na vida de um jovem ia fazer dele um pastor, um supervisor, que está com 3 filhos, dando continuidade a essa linhagem. Por quê? Porque ele provou do Senhor, na prática. Ele sentiu o poder do Senhor fluindo dentro dele.
e transbordando, amém? E o terceiro, então primeiro é o quê? É a nossa missão de inculcar no coração e na mente das nossas crianças a palavra do Senhor. O processo, nós temos que levar as nossas crianças a ter experiências reais com o Senhor, com o poder de Deus, porque Ele se manifesta na vida delas também, amém? E o terceiro é o legado. Fala assim, eu tenho um legado a transmitir à próxima geração. Eu sempre gosto de falar que eu venho aqui porque é algo que todos os dias o Senhor lembra no meu coração. Nós não podemos falhar. Quando nós lemos lá em Reis, né, que alguns reis aborreceram a vontade do Senhor, é porque a geração que antecedeu ele falhou em passar esse legado. Do mesmo jeito que há naquela corrida, né, de obstáculos, com o bastão, que você passa o bastão. Os líderes de amanhã, eles vão se posicionar quando eu e você passarmos o bastão para ele. Esse versículo, eu queria falar rapidinho de 2, porque eu tenho pouco tempo. Elias e Eliseu, não precisa ler não, para a gente não estourar o tempo. Lá em 1 Reis 19, fala que Elias, quando já estava próximo do fim do seu ministério, ele sabia no Senhor que ele tinha algo para passar. Tudo aquilo que ele recebeu de Deus não podia morrer com ele. Então aqui no versículo 19, do capítulo 19, fala que ele passa por Eliseu e ele joga o seu manto. Ele está pegando aquele jovem, né? E ele está falando, olha, tudo que eu recebi de Deus até aqui, eu vou transferir para você. A minha missão não vai morrer comigo, mas vai dar continuidade através de você. Do mesmo modo, lá em Êxodo 3, nós vemos também Moisés. Deus fez um chamado para Moisés. Ele disse assim, Moisés, eu vou usar você para libertar o meu povo, para tirar eles do cativeiro e levar para uma terra que mana leite e mel. E eu só queria ler o finzinho aqui. Está lá em Êxodo 3, no versículo 13, disse assim, ó. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais. Por quê? Porque o Senhor está reafirmando, é uma linhagem, você está na continuidade dela. Por isso você vai, por isso não olha para você, não depende de você, porque você está debaixo de uma linhagem. Fala para você, tem uma autoridade sobre a sua vida. Você não está sozinho, por isso você pode ir, não tem por que ter medo. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei lidar com criança. Tudo a gente aprende. Se disponha, porque Deus faz. Sabe, Moisés falou para o Senhor, Senhor, a minha língua é pesada, eu não sei falar. Ele falou, você vem de uma linhagem, pode ir. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que Moisés chegou até uma parte. Ele não chegou a cumprir todo o chamado. Diz a palavra do Senhor que ele contemplou de longe Canaã. E ele desistiu? Não. O que ele fez? Ele chamou para junto de si. Ele chamou para perto dele Josué. E ele falou, Josué, eu não posso continuar. Mas você pode. Você ainda está muito forte. E ele deu aquela missão. E Josué foi o instrumento do Senhor. Até onde você já chegou? Eu sempre falo para os meus filhos, vocês vão muito além do que nós. Vocês vão viver coisas muito maiores do que nós passamos, porque a promessa de Deus é muito grande. Sabe, em uma geração só não é possível cumprir, porque o nosso Deus é grande e a obra dele é grande. Por isso nós temos que pegar as nossas crianças pelas mãos e falar, ó, eu vim até aqui. Sabe, a minha igreja atingiu 1000, a sua vai ter 10.000. Você vai ser pastor de milhares. Você vai ter muito mais dons do que nós já tivemos. Sabe, você vai ter muito mais autoridade, muito mais sabedoria. Você vai além do que eu. Porque nós precisamos passar um legado. E Deus é um Deus que multiplica. A unção, diz a palavra do Senhor, que os milagres que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Então eu quero dizer, as crianças da sua cela, os seus filhos, os seus sobrinhos, a criançada lá da rua que você mora, eles vão viver coisas muito maiores que eu e você vivemos, amém? Você crê nisso?
Você toma para você essa missão de ser preparador do caminho? Deus te escolheu. Não é à toa que você está aqui hoje. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei como está seu coração, se você já liderou, se você parou, se você tem vontade ou tem medo. Eu tenho uma das minhas meninas que ela fala assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então cutuca a pessoa